Olá, bem-vindo à nossa segunda parte da nossa aula, do nosso segundo encontro, e vamos ver agora sobre o subtópico que tem como título a preeminência do diálogo da vida comunitária da polis. O desejo de conhecer a verdade existe muito antes da nossa civilização ocidental, desenvolver suas teorias modernas de conhecimento. Desde a sua aurora, a filosofia foi marcada pela presença inegável do desejo pela verdade. Pode-se dizer que a própria filosofia surgiu desse sentimento. Para compreendermos devidamente o fato de que a origem da filosofia está no desejo de conhecer a verdade, é necessário considerar a transformação do contexto de vida espiritual ou intelectual dos gregos, ocorrida entre os século VII e o século VI antes de Cristo. O acontecimento decisivo para que essa transformação ocorresse foi o aparecimento da polis. Bom, mas o que vem a ser polis? Tá. A polis, a cidade grega, era o centro principal da estrutura comunitária e política da Grécia Antiga. Na Antiguidade, praticamente a Grécia, ela, ela desenvolveu cidades, tá, que nós chamamos de cidade-estados. Cada cidade era autodependente. Tudo que uma cidade precisava existia naquela cidade. E elas começaram a ser chamadas de polis, ok? Então, numa polis ou numa cidade grega, eles tinham ali praticamente toda a estrutura para o seu desenvolvimento, ok? Tanto da questão militar, política, jurídica, social, todo tinha dentro de uma cidade, ok? Então, continuando aqui, tá? A polis, como nós vimos, é a cidade grega e é o centro principal da estrutura comunitária e política da Grécia Antiga. No período primitivo, da cultura helenística, todos os ramos de atividade espiritual ou intelectual brotavam diretamente da raiz unitária da vida em comunidade. Essas atividades apresentam-se como rios e riachos que correm para um único mar, a vida comunitária. Portanto, todas as atividades espirituais e intelectuais dos gregos eram realizadas na esfera da comunidade, ou seja, dentro dessa polis, né? E tinham como objetivo primordial a busca de um denominador comum entre as diferentes opiniões. Tal busca realizava-se por meio da utilização preeminente de uma coisa bem conhecida, que é a palavra, ou seja, isto é, o diálogo, sobre todos os outros instrumentos políticos de ação social. Então, a palavra, o dialogar, ao se expressar, era o meio mais utilizado entre os pensadores daquela época. Tanto que os gregos fizeram do diálogo ou da dialética o instrumento principal de realização da vida política. E em grego, dia quer dizer dois, e logo, ou lética, que deriva de logo, significa palavra. Então, diálogo ou dialética é, portanto, a dupla palavra, isto é, o discurso significativo entre pelo menos dois indivíduos. Na vida comunitária da polis, a palavra tinha o poder de principiar e manter o diálogo entre os interlocutores, que, ao possuírem opiniões opostas sobre alguma coisa, deveriam discutir ou argumentar até que se pudesse determinar qual dos contrários era verdadeiro e qual era falso. Então, existia essa preocupação, né? E essa forma de utilização da palavra que surge na polis não era a mesma forma de utilização de palavras usada pelos poetas gregos, como Homero e Hesíodo. Os poetas recebiam
concebiam, né, melhor dizendo, os poetas concebiam o verdadeiro como revelação divina, ou seja, como algo desvelado por meio de uma palavra que podemos classificar dentro da filosofia como mítico-religiosa, que guardava em sua significação a revelação das origens e princípios dos deuses e do cosmos, ou seja, do mundo. Foi a polis, ou a cidade grega, que elaborou gradativamente uma palavra diálogo, que se contrapõe a essa palavra mítico-religiosa, que podemos resgatar dos poetas homéricos como um mito. No entanto, em que se fundava o discurso, mas, melhor dizendo, né? No entanto, em que se fundava o discurso dos poetas gregos? O que é que os poetas gregos, que acreditavam uma questão mais mítica, religiosa, o que fundamentava, que se apoiava esse discurso? É o que nós vamos ver daqui a pouco na nossa continuidade. Até lá,